Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a Caro-Kann. Agora trazer uma partida entre o Topalov, que foi campeão mundial, e o Boris Gelfand, que chegou a disputar o título com a Nandi, perdeu. Empatou 6-6 com a Nandi e perdeu no tie break, em partidas rápidas. Bora lá? Então vamos lá, nós vamos estudar o ataque Nunchirov. E4, o Topalov está de brancas e o Gelfand está de negras. E4, C6, D4, D5, E5, bispo F5, cavalo. Tirou o cavalo. Ele tirou o bispo da cadeia para fechar aqui, provavelmente. Provavelmente ele vai jogar E6 depois. Né? E já jogou E6, G4 atacando. Esse lance é ousado, hein? G4 atacando o bispo. Bispo G6, cavalo de G, E2, C5. Apesar de todo. Essa daqui, ó, é interessante essa jogada. É bem normal, né? O autor do livro escreveu: apesar de toda a minha indignação para os anteriores sobre o quão estrategicamente estável essa linha é para as brancas, não vamos esquecer do fato que as brancas obtêm 55% das vitórias dessa posição. Suspeita de agressão estratégica não é mais fraca do que uma base sólida, com difíceis problemas práticos de defesa a resolver. H4. Se jogar 8H5 é realmente uma ameaça, as negras não podem simplesmente mudar seu bispo para o E4. Vamos ver. H5. Vamos descobrir. Depois de cavalo C6, H5, bispo E4, torre H3, ameaça F2 e F3, né? É uma ameaça forte aqui. Que pode prender o bispo. Tem que tirar o bispo daí antes que caia a casa. Podia ter jogado isso daqui, né? H6, ou aqui H6, cavalo por E4, D por E4, C3. Aqui. E você prefere brancas ou pretas aqui? Eu acho que eu preferia brancas, né? Aqui esse peão de E4 vai cair provavelmente. Vai cair, né? Não tem como. Dá pra defender com o cavalo aqui, mas não vai resolver muito, né? Aqui dá pra atacar com tudo quanto que é peça. E tal, par de bispos. Eu ia preferir a branca mesmo. Mas vamos ver, jogou cavalo F4, bispo H7, cavalo por H5, cavalo C6, D por C5, bispo por C5. E aqui as brancas é bom fazer rock logo, né? Apesar que as negras também estão atrasadas no desenvolvimento. B5, cravou um cavalo. O movimento principal das brancas da posição, mas não penso muito nisso. Por que você não gosta de bispo B5? Parece bom para mim, ele se desenvolve rapidamente e interrompe a ameaça das negras de assumir o E5. A pergunta foi essa, né? É verdade, mas antes as brancas enfraqueceu suas casas claras, com o agressivo e imprudente G4. Eu também acho imprudente mesmo, mas o cara é campeão mundial, né? Foi. Ao desenvolver seu bispo para B5, as brancas praticamente garantem que ele dará às negras esse poderoso bispo. Em certo sentido, o movimento é suicídio posicional. Os fãs da linha Nunchirov podem argumentar: as brancas não estão tentando vencer estrategicamente nessa abertura de tudo ou nada. Lincoln uma vez chamou isso de mentalidade de regra ou ruína. Ou o branco será rei ou estará morto. Jogou dama C7. E a resposta aqui, ó, D4. Foi testado uma vez um jogo de alto nível, as brancas melhoraram depois.
Bispo por C6, B por C6, dama F3. Aqui tem um perigoso ataque, né? Aqui você pega o peãozinho, o cavalo, mas aqui dá cheque. E a coisa tá complicada, porque ele pode perder a torre, se sair com o rei pra cá ele vai sofrer um ataque aqui e vai ser um ataque feroz a cavalo, briga aqui, a briga vai ser brava. Mas jogou, por exemplo, dama D7, cavalo E4, não quis capturar e arriscar perder uma torre, bispo B4, cheque, bispo D2, bispo por E4, dama por E4, bispo por D2, rei D2. Perdeu o roque numas, né? Ele vai fazer o roque agora artificial e boa. Rei F8, torre de AD1, já está fazendo, já que desenvolveu, controlou mais espaço ainda. Pergunta, depois de D4, bispo 6 mais, cheque, B por C6, dama F3, por que as pretas não jogaram contra-ataque bispo B4? Então, o branco tem um contador contra o truque. Cavalo por G7, cheque, rei D7, bispo G5, atacando a dama, cavalo E7, roque, quando o preto pode abandonar, né? Aqui a coisa tá brava aqui, né? Agora com esse peãozinho arriscado da dama aí. D4 não é mais forte? Se as brancas moverem o cavalo, as pretas serão dama A5, cheque. Verdade. Matando o bispo. Bispo C6, cheque. Melhor, mas ainda é uma enorme concessão estratégica. Bispo F4. É um grande erro para um jogador com mais de 2.600. Estranhamente, as negras também com mais de 2.600 errou o jogo, perdendo o simples D4. As brancas não podem mover seu cavalo de C3, devido a dama A5, cheque. Ele não pode enfrentar o C6, porque então seu cavalo C3 e a torre H1 ficam suspensos temporariamente após a dama das negras se recuperar. Mas aqui, ó, dama por C6. Ameaça D4. Veio um D4 aqui forte. Olha aqui, dama F3 para lidar com a ameaça de D4. Roque. É uma posição também pretensiosa e possível. Talvez as negras deviam considerar rei F8. Pergunta, como mover o rei mansamente para F8 pode ser melhor do que rolar na ala da dama? Resposta. Ao jogar rei F8, os planos pretos de torre C8 depois de torres, torre C8, seguido por bispo B4, ou D4, ou aqui, aumenta a pressão, né? As negras também protegem os peões do rei depois do que? Bispo G5, torre C8, roque. Nossa, fez um roque bem chinfrim, né?
Gosta da chance de jogar em longo prazo das degas, depois do que? Bispo D4, torre A1, bispo C, bispo por C3, B por C3, bispo E4. Ficava um bispo fortíssimo aqui, ó. Contudo, bispo B4 parece um pouco impreciso, né? Tenta jogar do roque, rei F8, bispo G5, torre C8. Eu não gosto muito do jogo das degas. Bispo C3, B por C3, bispo E4. Dama E3. Mas esse bispo aqui fica muito forte, né? Aqui, se eu jogasse dama por G7, as degas perderam 2 peões, não é pouca coisa, já que está jogando com o futuro campeão do mundo. Como as pretas devem proceder aqui? Podia ser bispo por C2, as degas cortam suas pretas e recuperam de seus peões. Ou D4. As degas eliminam a melhor peça das brancas, enfiando a iniciativa final do jogo para compensar seu déficit de material. Mas em vez de jogar bispo G5, F6 e por F6, os jogadores acordaram empatar prematuramente nessa posição interessante. Em outra, né? O Fear. Alexandre Fear contra Elambi. Gosto das chances das degas depois de G por F6, cavalo por F6. As brancas perdem completamente a iniciativa se ela retirar seu bispo. Torre F8, roque. Embora o galo preto deva ter cuidado para evitar bispo E7 e cavalo por G8, que favorece as brancas, jogar o que? D4. Perigoso D4. As degas sustentam uma iniciativa longa, mesmo com a ala da dama fora do tabuleiro, que é muito superior, né? Bispo por C2, dama por F7, D4, dama por E6, cheque, dama por dama, cavalo por dama, tacou a torre, D por C3, pegou a torre, cavalo por E8, rei D8, bispo C3. Uma torre em 4 peões sou muito contra 2 peças menores. Aqui a dama por C6. Trocou as damas, né? Voltamos ao jogo. Dama por C6, B por C6, cavalo A4, bispo F8, cavalo H5, bispo por D2, B3. Não deixou o bispinho pegar o cavalo. E o bispão tá muito forte nessa diagonal aí também, né? Tá tomando conta da diagonal aqui. Mas bora lá. Pergunta: não é pedir muito e esperar que jogaremos no final de peão? Resposta: as degas têm um peão baixo. Mas ele tem um perigoso par de bispos. E um perigoso peão D passado, que ameaça subir no tabuleiro e estrangular as brancas. Quando enfrentamos a feroz linhagem de Nunchilov, devemos afastar a doença de Karukaner, a preocupação excessiva com a segurança que pode levar à estagnação.
A chave para a negociação capaz de travos envolvidos com essa linha é combater a ferocidade com ferocidade e infundir nossa caro, normalmente bastante seguro com uma cadeia de dinamismo, apenas para frustrar a intenção das bancas de tirar do sério. Torre D5, bispo F4, e se jogar F4 aqui, bispo E7, rei E2, daí eu jogar cavalo H6, rei F3 foi defender, cavalo por G4, capturou do mesmo jeito, o que deixa as bancas em apuros, já que seus peões outrora impressionantes do lado do rei não são mais tão impressionantes. Voltando à partida, bispo B4, cheque, rei E2, D3, cheque, rei F3, D2. O peão D custará uma troca para as brancas, né? Bem caro. As brancas são suficientes para a troca? Eu acredito que ele faça com os avalanches de peões do rei, né? Torre de AD1, cavalo E7, cavalo F6, torre D3, cheque, rei E2, cavalo D5, ameaçando o bispo e ameaçando dar um duplex. Duplex não vai dar, que aqui tu vai trocar o cavalo, né? Bispo G5. Se eu jogasse aqui, ó, bispo por D2, cavalo por F6, E por F6, torre de HD8, tirou o bispeto, bispo B4, bispo por D1, ganha outra troca, né? F1, perde no local, bispo F3, torre H3, torre D1, cheque, rei B1, bispo B1, torre E1, rei por E1, torre D1, cheque, mate. Então não é uma boa ir por aí, né? Mas eles jogaram o quê? Jogaram bispo G5, bispo por D1, enfim, capturou, torre por D1. Uma maneira realmente muito idiota de perder seria rei D3 e bispo F3. Aí jogou torre H3, H5, bispo E7. Um parasita morre de fome quando é removido do hospedeiro. Uma grande parte do xadrez é o domínio das consequências para as ações. Devemos saber quanto isso leva a isso. Aqui as negras não devem abandonar seu poderoso peão de D facilmente. Esse peão aqui é uma preciosidade. Ele devia ter jogado, ó, cavalo por F6, bispo por F6, torre G8, F3. O preto se apega ao peão de D2 por enquanto, e é o jogo de qualquer pessoa. Aí jogou torre por D2, bispo por F6, bispo por F6, cavalo F4, cheque, rei D1. As brancas levam mato em qualquer outro movimento. Torre G8, o peão de G cai. Cai em numas, né? Ele pode avançar esse peão. Então Pavlov aprova aí que tem compensação mais do que suficiente pela troca, indo atrás do rei das negras. Cavalo C5, torre G4, torre D8, cheque, rei C7, torre D7, cheque, rei B6. O rei preto vai no sentido que o vento sopra, sai com pressa mais do que dignamente. O coquetel de pressão de tempo e nervos e incerteza tem uma maneira de virar a força em qualquer um dos jogos de xadrez.
As negras, subestimando o perigo para o seu rei, deveria ter apoiado seu rei no último movimento, C8 ou B8. O exercício agora é planejamento. Agora crie um plano de ataque para as brancas. Como que você vai criar um plano de ataque para as brancas? Que tal com o bispo E7? Ele cobre o seu cavalo. Ele está defendendo o cavalo aqui. E monta aqui, ó. Jogar aqui e dá cheque. Essa aqui é quase mate. Não é mate ainda. Vai poder jogar aqui B4. Pretendendo a mesma ideia. Falha ao rei B5. Quando o rei das capas escapa pelo C4. E as brancas lutam pelo empate. Voltando à partida, cavalo D5. Torre B7, cheque. Rei A5. Torre por A7, cheque. Sem esse peão, as pretas não têm efeito aqui, cavalo B6. Ele deveria ter feito antes, né? Rei B5. Ele teve que retornar uma troca e esperar o melhor depois do que? Rei B4. Torre A4, cheque. Rei B5. Torre por G4. Cavalo por E7, B4, torre H5, A4, rei B6. Quando a conversão do peão essas brancas pode não ser tão fácil. Vai jogar aqui, torre B7, cheque, rei B6. Podia ter jogado A5, bispo D8, cheque. Esse é um bombardeio aí. Termina o jogo desse daí. Ele vai ter que defender com o cavalo aqui. Porque o rei não tem saída, né? O cavalo está olhando aqui, está olhando aqui. A torre está olhando a coluna aqui, não tem por onde sair. Terminava o jogo, mas voltando. A4, cheque. Rei A5. Se as pretas tentarem, ó. Rei B4, então o que? Rei C2. Rei A3, torre por B6 e as brancas vencem com facilidade. As brancas têm um ataque no final de jogo. Ele pode reforçar em apenas movimento. Qual movimento? Rei C2. Ele vai adicionar seu rei ao ataque de mate e o ponto de inflexão, que força as resistências das negras. Uma economia do movimento tão bonita, cada peça tem a sua função até o rei. O preto está desamparado diante das ameaças de torre A7, cheque. Rei B4. Cavalo D3, mate, com uma checagem dupla. Um jogo com esse me faz pensar que posso ter sido um pouco expansivo demais na condenação da linha Nushirov e pode ter subestimado as chances práticas das brancas. No entanto, minha crença inicial ainda permanece. No meu coração, sinto que essa linha é quase doentia, mas admito que as negras devem jogar com energia e com uma frequência de maneira brilhante para provar isso. Resumo. Os recursos da negra para bispo B5 parecem adequados, mas você pode tentar a ideia promissora. Bispo F8 em vez de jogar na área da dama como as negras fez nesse jogo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Não esquece de compartilhar o vídeo se você gostou, se inscreva no canal se você é novo. Todos os dias eu posto geralmente 2 vídeos no canal, tá bom? Segunda a sexta, final de semana eu descanso um pouquinho. Porque na realidade eu vou jogar 2 campeonatos, ainda tem um campeonato vai ter um campeonato de rápidas e um campeonato de clássicas. E eu vou estar jogando os 2. Eu tenho que dar uma preparada também. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Tudo de bom para vocês. Não esquece de curtir o vídeo, hein? E se você é novo no canal, se inscreve aí para me ajudar e ajudar a expandir o canal, né? Para poder levar mais pessoas.
o conhecimento que eu estou passando para vocês, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado.